Napoleão reuniu os animais imediatamente e, com uma voz assustadora, proclamou uma sentença de morte contra Frederic. Quando fosse capturado, Frederic deveria ser jogado vivo em água fervente. Ele e seus animais poderiam realizar a qualquer momento o ataque muito planejado. Sentinelas posicionaram-se em todos os pontos de acesso à fazenda. Além disso, 4 pombos foram enviados a Foxwood com um recado conciliador que esperava-se poderia restabelecer as boas relações com Pilkington. Logo na manhã seguinte, o ataque aconteceu. Os animais estavam tomando café da manhã quando os vigias chegaram correndo com a notícia de que Frederic e seus seguidores já haviam passado do portão de 5 barras. Bravamente, os animais se adiantaram, indo ao encontro dos inimigos, mas dessa vez não tiveram a vitória fácil da Batalha do Estábulo. Eram 15 homens, com meia dúzia de armas, e abriram fogo assim que avançaram um pouco mais de 40 metros. Os animais não conseguiram enfrentar as explosões terríveis e a munição perfurante. A despeito dos esforços de Napoleão e de Boxer para reuni-los, eles logo recuaram. Uma quantidade deles já estava ferida. Todos se refugiaram nas construções da fazenda e ficaram espiando, cautelosos por frinchas e vãos. Todo o Passo Grande, incluindo o moinho, estava nas mãos do inimigo. Por um momento, até Napoleão pareceu perdido. Andava de um lado para o outro sem dizer nada, o rabicó muito esticado e balançando rígido. Olhares ansiosos foram lançados na direção de Foxwood. Se os homens de Pilkington os ajudassem, o dia ainda poderia ser salvo. Mas nesse momento, os 4 pombos que tinham sido enviados em missão anterior voltaram e um deles trazia um bilhete de Pilkington. No papel estava escrito a lápis as seguintes palavras: bem feito. Enquanto isso, Frederic e seus homens tinham subido até o moinho. Os animais observavam, soltaram um murmúrio de desânimo. Um homem segurava um pé de cabra e o outro uma marreta. Iam destruir o moinho. Impossível! Gritou Napoleão. Nós construímos paredes grossas demais para isso. Eles não conseguiriam derrubá-las nem em uma semana. Coragem, camaradas! Benjamin observava atentamente os movimentos dos homens. Os 2 que seguravam as ferramentas cavavam um buraco perto da base do moinho. Devagar e com um ar quase divertido, Benjamin mexeu o longo focinho. Foi o que eu pensei, ele disse. Vocês não percebem o que eles estão fazendo? Mais um instante vão encher aquele buraco de pólvora. Apavorados, os animais aguardaram. Era impossível arriscar-se para fora do abrigo das construções. Poucos minutos depois, os homens foram vistos correndo em todas as direções. Em seguida, houve um estrondo ensurdecedor. Os pombos giraram no ar e todos os animais, exceto Napoleão, se jogaram de bruços no chão, protegendo a cabeça. Quando tornaram a se levantar, viram uma gigantesca nuvem de fumaça preta, onde antes ficava o moinho. Lentamente a brisa se dissipou. O moinho deixara de existir. Diante daquela visão, a coragem voltou aos animais. O medo e o desespero que haviam sentido um minuto antes desapareceram sob a fúria que sentiam contra aquele ato cruel e desprezível. Um poderoso grito de vingança se elevou e, sem esperar uma ordem, os bichos se reuniram e partiram em bloco para cima do inimigo. Dessa vez não se importaram com as rajadas cruéis que os atingiram como a saraivada de granizo. Foi um combate amargo e selvagem. Os homens dispararam muitas e muitas vezes, e quando os animais chegaram mais perto, atacaram com bastões e as pesadas botinas. Uma vaca, 3 ovelhas, 2 gansos foram mortos, e quase todos saíram feridos. Até Napoleão, que ficou na retaguarda, comandando a operação, teve a ponta do rabicó arrancada por um tiro. Mas os homens também não escaparam ilesos. 3 deles tiveram a cabeça esmagadas pelas patas de Boxer. Um foi atingido na barriga pelo chifre de uma vaca. Outro teve quase a calça arrancada por Jesse Bluebell. Quando os 9 cães da guarda particular de Napoleão, que ordenou fizessem um desvio sob a proteção da SEB,
apareceram de repente pelas laterais, latindo ferozmente, o pânico tomou conta dos homens. Eles perceberam que corriam o risco de ser cercados. Frederick gritou que fossem embora enquanto ainda fosse possível, e no instante seguinte o inimigo acovardado fugia para salvar sua vida. Os animais os perseguiram até o fim do campo e ainda desferiram uns chutes finais enquanto os humanos forçavam passagem pelo meio da cerca viva. Eles tinham vencido, mas estavam cansados e sangrando. Lentamente começaram a mancar de volta à fazenda. Alguns foram levados às lágrimas pela visão dos companheiros mortos, esticados sobre a grama. Por um breve momento eles pararam, pesaroso silêncio, no local onde antes ficava o moinho. Sim, a Conceição havia sumido. Todo o trabalho que tinham feito desaparecer até quase o último vestígio. A fundação estava parcialmente destruída. E para a reconstrução, eles agora não poderiam, como antes, usar as pedras caídas, porque as pedras tinham virado pó. A força da explosão lançara-as a centenas de metros. Era como se o moinho nunca tivesse existido. Quando os animais se aproximaram da fazenda, Squealer, que tinha estado inexplicavelmente ausente durante a luta, foi recebê-lo saltitante, agitando o rabicó e resplandecendo de satisfação. E os bichos escutaram, vindo das edificações, o disparo solene de uma arma. Por que a arma foi disparada? Perguntou o Boxer. Para celebrar nossa vitória, gritou Squealer. Que vitória? Replicou Boxer. Seus joelhos sangravam, ele havia perdido uma ferradura e rachado o casco, e uma dúzia de projéteis estava alojada em sua pata traseira. Que vitória, camarada, pois nós não expulsamos o inimigo do nosso solo, o solo sagrado da fazenda dos animais? Mas eles destruíram o moinho e nós trabalhamos ali por 2 anos. Que importa, construiremos outro moinho, construiremos 6 moinhos se quisermos. Você não está conseguindo avaliar, camarada, a coisa poderosa que fizemos hoje. O inimigo ocupava esse exato pedaço de chão onde estamos agora. E graças à liderança do camarada Napoleão, nós reconquistamos cada centímetro dele. Então conquistamos de volta o que já tínhamos antes, comentou o Boxer. Essa é a nossa vitória, disse Squealer. Eles avançaram para o pátio, Boxer cocheando. As balas alojadas sob a pele da pata provocavam muita dor. Boxer anteviu todo o trabalho árduo de reconstrução do moinho desde a fundação e mentalmente já se preparou para a tarefa. Pela primeira vez, porém, ocorreu-lhe que tinha 11 anos e que talvez seus músculos maravilhosos já não fossem o que costumavam ser. Mas quando os animais viram a bandeira verde hasteada, ouviram o ruído de disparos mais uma vez, foram 7 disparos no total, e escutaram o discurso de Napoleão, cumprimentando-os por sua conduta, pareceu-lhes que, afinal, tinham conquistado uma grande vitória. Os animais tombados em batalha receberam um enterro solene. Boxer e Clover puxaram um suporte que serviu de carro fúnebre, e o próprio Napoleão andou à frente do cortejo. 2 dias inteiros foram dedicados às cerimônias. Houve canto, discurso, mais disparos de arma, uma maçã foi oferecida como prenda a cada bicho, com 60 gramas de milho para cada pássaro e 3 biscoitos para cada cachorro. Foi anunciado que a batalha se chamaria Batalha do Moinho e que Napoleão havia criado uma nova condecoração, a Ordem da Flâmula Verde, que ele conferiu a si mesmo. Em meio ao contentamento geral, o lamentável caso das cédulas foi esquecido. Poucos dias depois, os porcos, por acaso, encontraram uma caixa de uísque no porão da sede. Ninguém havia reparado nela quando os porcos haviam se mudado para lá. Naquela noite, chegou da casa um som alto de cantoria, a qual, para a surpresa de todos, misturavam-se trechos de animais da Inglaterra. Por volta das 21h30, Napoleão, usando um velho chapéu do Sr. Jones, foi visto saindo pela porta dos fundos, galopando depressa ao redor do pátio e subindo lá para dentro de novo. Pela manhã, um silêncio profundo envolvia a sede.
Nenhum só porco parecia se mexer no interior. Eram quase 9 horas da manhã quando Squealer surgiu abatido, andando devagar, com olhos embaçados, rabicó pendendo frouxo e com toda a aparência de estar gravemente enfermo. Ele reuniu os animais e anunciou que tinha uma notícia horrível para dar. O camarada Napoleão estava morrendo. Um grito de lamento se elevou. Palha foi depositado ao redor da sede, os animais passaram a andar na ponta dos pés. Com lágrimas nos olhos, perguntavam uns aos outros o que fariam se o líder lhes fosse tirado. Surgiu o rumor de que Snowball havia conseguido, afinal, colocar veneno na comida de Napoleão. Às 11 horas, Squealer saiu de novo para fazer outro anúncio. Seu último ato sobre a terra, o camarada Napoleão tinha proclamado um decreto solene. O consumo de álcool seria punido com a morte. Ao cair da tarde, porém, Napoleão parecia um pouco melhor. Na manhã seguinte, Squealer pôde contar aos demais que ele estava a caminho da franca recuperação. Naquela noite, Napoleão voltou às suas tarefas. No dia seguinte, soube-se que instruíra Whymper a comprar em Wigton alguns libretos sobre fermentação e destilação. Uma semana depois, Napoleão deu ordens para que o pequeno pasto atrás do pomar, que anteriormente tinha sido reservado como casa de repouso para animais aposentados, deveria ser cultivado. Divulgou-se que o pasto estava exaurido e precisava ser semeado de novo, mas logo se descobriu que a intenção de Napoleão era usá-lo para plantar cevada. Mais ou menos nessa época, ocorreu um estranho incidente que quase ninguém foi capaz de entender. Certa madrugada, por volta da meia-noite, houve um estrondo alto no pátio e os animais partiram correndo de suas baias. Era noite de luar. Junto à base da parede, dos fundos do grande celeiro, onde os 7 mandamentos estavam escritos, havia uma escada partida em 2 pedaços. Squealer, temporariamente zonzo, esparramava-se ao lado dela, e perto de sua mão estava uma lanterna, um pincel e um galão de tinta, virado. Os cachorros, na mesma hora, formaram um círculo ao redor de Squealer e o acompanharam de volta à sede, tão logo ele foi capaz de andar. Nenhum dos animais conseguiu formular uma ideia sobre o significado daquilo, exceto o velho Benjamin, que lançou o longo focinho com um ar entendido e pareceu compreender tudo, porém não disse nada. Alguns dias depois, Muriel, relendo os 7 mandamentos para si mesmo, percebeu que havia mais um entre eles que os bichos tinham decorado com erro. Eles pensavam que o 5º mandamento era: nenhum animal deve beber álcool, mas tinham se esquecido de 2 palavras. O mandamento, na verdade, dizia: nenhum animal deve beber álcool em excesso. Quer dizer, constantemente se mudavam os mandamentos para favorecer os líderes. Eles podiam tudo. E a classe operária, os animais, não podiam nada. Bem parecido com o que vemos hoje, né? E assim nós terminamos o capítulo 8. Mas me conta, o que você achou desse capítulo? Você concorda que tem uma similaridade muito grande com o que acontece nos países onde o socialismo e o comunismo imperam? Eu amo saber a sua opinião. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, né? Junte-se a essa comunidade de leitores. É aqui, ó, botãozinho à esquerda, só você se inscrever e ativar o sino das notificações.